Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez aqui com vocês para realizarmos a reflexão da palavra do nosso Deus, como fazemos todas as manhãs. Inclusive, daqui a pouco estaremos também realizando aquele momento da oração. Você que tem passado um momento difícil, um familiar que esteja numa situação complicada, vamos unir a fé, pessoal. A Bíblia nos ensina que a oração ela é muito eficaz. E aquilo que nós não podemos, pela nossa força humana, a gente coloca diante de Deus, porque Ele é um Deus poderoso. E é sobre isso que eu quero falar com a senhora hoje. Inclusive, se você tem a sua Bíblia próxima de você, pegue ela aí agora rapidamente, abra em livro de Romanos, capítulo 4. Romanos 4, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 17. Abra aí, por favor. Romanos 4, versículo 17 vai ser o nosso assunto. Eu estava até conversando com algumas pessoas e eu dizia o seguinte: o ser humano ele é muito levado daquilo que ele vê. E quando o ser humano perde as esperanças, então isso provoca nele um total desentusiasmo. Ele passa a se entregar. Porque a falta de esperança mata a pessoa, pessoal. A esperança é uma coisa que anima. Quando você tem esperança, então você luta, você continua numa perseverança. Mas uma vez que você tira a esperança da pessoa, então essa pessoa não tem mais motivo para lutar. Ela perdeu a sua motivação. E o mal, ele trabalha dessa forma. Ele quer fazer você olhar para certas coisas e perder as esperanças. Que você não creia que será possível uma mudança, uma transformação na sua família, de repente na sua economia. Por que você crê que há pessoas que têm se entregado aos vícios, se entregado aos fracassos? Não porque elas não poderiam vencer, mas porque elas perderam a esperança. Elas têm estado com a sua fé abalada. E eu gostaria hoje, através da palavra de Deus, fortalecer a sua fé. E você que está lutando, que você não perca as suas esperanças, porque foi isso que o nosso pai Abraão fez. Olha só o que diz aqui o texto. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Numa outra versão da Bíblia, diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Significa, o que não está existindo não tem problema. Por quê? Porque Deus é especialista em trazer ou fazer ou criar, porque Ele é um Deus criador, em trazer, em fazer existir o que não tem existido. Então não importa qual sejam as condições, importa que eu creia. E quando eu creio, eu sou forte, como Abraão. Olha só o que diz. O qual em esperança creu. Abraão creu, mas creu em contra as esperanças. Como assim contra as esperanças? Não havia porque ele crê. E por que não havia porque ele crê? Olha só. Creu em contra as esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Por que Abraão creu em contra a esperança? Porque o ventre de Sara não dava mais a Abraão esperança. Sara já era uma mulher já idosa, a idade dela já não dava mais para procriar filhos. Ele também já tinha um corpo já de um homem de 100 anos.
Mas a Bíblia diz que Abraão creu. Então a gente vê aqui que não dependeu da sua condição física ou da condição da sua esposa, mas dependeu da fé. Dependeu da fé, porque uma vez que ele permaneceu, se fortaleceu na fé, e ele só fez isso porque ele sabia que Deus era poderoso para trazer à existência o que não existia e fazer ele ter condições, ter capacidade, mesmo que aos olhos humanos parecia impossível. Isso é que fez o milagre acontecer. E é isso também que vai fazer o milagre na vida da senhora. Não importa o que você esteja passando agora. Importa que você não desanime. Não importa a resposta que o médico lhe deu. Não importa se de repente o seu matrimônio está em uma ruína, o seu marido falou que vai te abandonar, sua esposa disse que já não quer, que já não te ama. Você veja que às vezes tem palavras que machucam muito e faz as pessoas perderem a total esperança daquele relacionamento, daquele emprego, daquela situação mudar. Mas quando você crê em Deus, então você crê que Deus pode fazer a obra na sua vida, mesmo diante de certas situações. E foi o que aconteceu. Para terminar, olha só o que diz. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Então ele não duvidou. Mesmo diante daquele quadro muito difícil, ele não tinha dúvidas. Não tenha dúvida. Não tenha, sabe, essa preocupação. Quando a pessoa está na fé, pessoal, a verdade é essa, ela tem paz. E por que ela tem paz? Ela sabe que o que não aconteceu hoje vai acontecer amanhã. Ela sabe que tem coisas que é uma questão de tempo. Talvez eu esteja falando com uma pessoa agora que tem coisas na sua vida que é só uma questão de tempo, meu amigo. É só uma questão de tempo, minha amiga. Mas se você para agora, você vai botar tudo a perder, tudo aquilo que Deus te prometeu, todas as promessas de Deus que tem para se cumprir na sua vida, vai ficar impossibilitada não porque Deus não possa fazer, mas sim porque você parou, você desanimou. Então diz aqui as Escrituras que Abraão não duvidou, mas se fortaleceu e seguiu adiante. E é isso que eu gostaria de dizer para a senhora, para o senhor. Segue adiante, seja forte, seja uma pessoa perseverante e você vai ver Deus abençoar a sua vida, tá bom? Vamos fazer o nosso momento de oração agora? Feche os seus olhos aí onde você está. Meu Deus e meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Por essa pessoa que participa conosco dessa transmissão. E se ela, meu Pai, tem se sentido preocupada, pensativa, nervosa, meu Deus, coloque agora a paz dentro dela. A paz de espírito. A paz que o Senhor colocou em Abraão para que mesmo tendo um corpo já amortecido, a sua esposa amortecida, mas eles não se deixaram levar. E eles sabiam que era só uma questão de tempo para que tudo viesse a mudar. Meu Deus, não deixa essa pessoa se levar, não. Dá força para ela agora, dá ânimo, dá vida, dá saúde, meu Deus. Traz à existência o que não está existindo. Faça ela, sabe, meu Deus, olhar para o alto, olhar para os céus. Como Davi disse, olho para um lado, não vejo socorro, olho para o outro, não vejo. E ele disse, olharei para os montes, olharei para o alto, olharei para Deus, porque Ele é o meu socorro. E isso não mudou, meu Deus. O Senhor continua sendo o nosso socorro. Socorra a gente, meu Deus. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Abençoe esse homem, essa senhora que participa conosco, esses nomes que estão aqui na tela desse celular. Venha visitar cada pessoa, trazendo saúde, vida, força, tirando essa depressão, esse desânimo, colocando a tua fé e a tua paz. Eu apresento a vida de todos e te agradeço, na certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Seja forte, tenha paz, calma. O que não aconteceu vai acontecer. Só continue na sua perseverança e na sua luta, tá? Eu deixo aqui essa palavra com a senhora, com o senhor. Um ótimo dia e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.